O Dia Internacional da Mulher é celebrado todos os anos em 8 de março. A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Desde então, tornou-se um dos símbolos da luta histórica das mulheres por direitos e igualdade de gênero. Neste mês de atenção para esta causa, chamamos atenção para os números de feminicídios e tentativas de feminicídios no Maranhão. Eles indicam um recorte da violência contra a mulher no estado. Em relação às tentativas, os dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão demonstram que em 2024 foram 109 registros e em 2025, 150 tentativas. Números que indicam um aumento de 37,6%. Já os feminicídios foram 69 em 2024 e 51 em 2025. Neste caso, houve uma redução de 26,1%. Com mais de 40 anos de luta pelos direitos das mulheres, a pesquisadora, professora doutora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, Mary Ferreira, fez uma leitura a partir desses dados. É preciso compreender um pouco a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que se transformou numa sociedade extremamente conservadora, onde se acentuam mais ainda relações capitalistas e patriarcais, que a sociedade capitalista é uma sociedade marcadamente desigual, acentua também a desigualdade de gênero, a desigualdade étnico-racial. Outro ponto que eu estou colocando é o fato de que a sociedade hoje é mais conservadora, que contribui para criar uma sociedade cada vez mais de acirramento do ódio. Um grau de perversidade tamanha, e essa perversidade caiu e recaiu muito mais sobre aqueles seres vistos como os mais frágeis, as mulheres, os pobres e os negros. O que, segundo a pesquisadora, explica, de certa maneira, a violência contra a mulher. O que a gente tem visto ultimamente é algo que tem chocado a sociedade como um todo, até mesmo aqueles que não se incomodavam, que naturalizavam essa questão, hoje têm se incomodado com a incidência do número de feminicídios que tem ocorrido, e cada um deles com um clamor de perversidade. Quando se pensa na inversão desse quadro, Mary Ferreira é enfática ao falar em educação com foco em todas as estruturas sociais. Isso só se muda com a educação, com um programa de educação intenso que perpasse a sociedade como um todo, envolvendo todos os canais sociais, do Tribunal Legislativo, a Assembleia Legislativa, os meios de comunicação, as escolas, as famílias, as igrejas. Todas as estruturas sociais, elas precisam ser mobilizadas para fazer um trabalho de desconstrução do machismo e das relações patriarcais que move a sociedade, que contribui para a violência contra a mulher. Caminhos no enfrentamento à violência contra a mulher no Maranhão, mas que podem ser aplicados no Brasil como um todo. Isso porque, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, a cada dia 4 mulheres são mortas no país por feminicídio. E os registros, segundo especialistas, são cada vez mais graves e cruéis. A exemplo do caso acontecido com a enfermeira Rafaela Lopes. Ela é mãe de um menino e em 2021 foi atacada pelo ex-companheiro. Viu a morte muito próxima. Rafaela, que sobreviveu, relata a luta com a ajuda do filho menor de idade para que não se tornasse mais uma vítima de feminicídio no Maranhão. Rafaela Lopes, que fez questão de se identificar. Meu nome é Rafaela Lopes, sou enfermeira por formação, sou mãe de um menino e em fevereiro de 2021 eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio em que a outra pessoa não aceitava o fim do relacionamento. Quando eu coloquei um ponto final, a outra pessoa não aceitou e dentro da minha casa, que deveria ser o local mais seguro, ele deferiu 17 golpes de faca. Os vizinhos ouviram os meus gritos de socorro, mas acharam que ele poderia estar armado, não se envolveram,
mas eu consegui, graças a Deus, empurrar ele, sair de dentro de casa. Quando eu estava de costas, indo em direção ao elevador para descer e sair para pedir ajuda, ele deferiu os golpes de faca nas costas, eu tenho uma lesão. O socorro rápido, de me levar rápido ao hospital, foram fundamentais para eu estar viva hoje, além do meu conhecimento como enfermeira, que eu pedi que o meu filho tirasse a camisa dele, amarrei no meu pescoço e segurei. A enfermeira Rafaela Lopes poderia ter tido a vida ceifada, como aconteceu há mais de 2 décadas e meia com outra mulher. Neste caso, a vítima não conseguiu escapar. Foi assassinada. Caso que vamos resgatar a partir de agora. Mais de 25 anos após o assassinato de Ilci Cruz Santos Bispo, o caso segue como um dos mais emblemáticos do Tribunal do Júri do Maranhão. O processo, que envolve sucessivos julgamentos, recursos e reviravoltas judiciais, volta a chamar a atenção não apenas pela brutalidade do crime, mas pelo risco iminente de prescrição, o que reforça a importância da atuação firme do Ministério Público do Maranhão na defesa da vida e no enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse contexto, a juíza titular da 3ª Vara da Violência Doméstica de São Luís, Jaqueline Caracas, faz observações importantes com atenção à Lei Maria da Penha. Existe hoje uma política nacional muito forte, sobretudo do Conselho Nacional de Justiça, de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. A partir da Lei Maria da Penha, criou-se todo um conjunto de regras, de normas, de leis que trazem maior proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive as vítimas de feminicídio, cujo objetivo é exatamente criar um ambiente especializado onde as mulheres possam receber um atendimento para a sua situação de vulnerabilidade quando ela está em situação de violência, e para que os crimes de violência doméstica sejam apurados numa vara cuja competência exclusiva é essa, que é o caso aqui de São Luís, dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Colocações reforçadas pela chefe do Departamento de Feminicídio da Polícia Civil do Maranhão e diretora da Casa da Mulher Brasileira em São Luís, a delegada Wanda Moura. Ela chama a atenção para a importância de se buscar ajuda, já que a maioria das vítimas de feminicídio não busca. É importante também ressaltar que a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres que foi vítima de feminicídio, foram as mulheres que não tinham medida protetiva de urgência, não tinham em nenhum momento acessado o Estado para pedir socorro, apesar de já viverem relacionamentos abusivos de meses e até anos. Daí a importância de, ao menor sinal de violência, que a mulher denuncie, que ela peça ajuda. Em relação aos números de mulheres assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, de acordo com a delegada Wanda Moura, até janeiro de 2026, o Maranhão registrou 592 feminicídios. Isso com atenção à implantação da lei do feminicídio em 2015. Desde a existência da lei do feminicídio, que foi em 2015, até agora, janeiro de 2026, tivemos registrados no estado do Maranhão 592 casos de feminicídios, né? Neste ano de 2025, em comparação ao ano de 2024, nós tivemos uma redução de 27% dos feminicídios. Isso é fruto aí de todo o trabalho da rede de proteção à mulher, né, em situação de violência, um trabalho articulado de toda a rede, não só aqui na região metropolitana aqui de São Luís, mas no interior do estado. A gente trabalha de forma integrada e articulada, no sentido de promover a proteção integral à mulher em situação de violência. Proteção que passa pela importância de se denunciar ao se identificar uma mulher nessa situação, conforme observa a enfermeira Rafaela Lopes. E aqui eu deixo um alerta. Em caso de violência, qualquer tipo de violência, não se cale, não silencie, ajude a salvar aquela vida. Ligue,
É anônimo, denuncie, ajude a salvar uma vida, não seja conivente com aquela violência ao silenciar. A delegada Wanda Moura esclarece como a denúncia pode ser feita. Essa denúncia pode ser feita pelo 180, onde você se informa sobre todos os tipos de violência. A denúncia pode ser feita de forma anônima através do 181, que é o Disque Denúncia, e aí, a partir das informações repassadas, é acionada a delegacia mais próxima, que a partir de então abre uma investigação e passa a proteger aquela mulher. Se o crime está acontecendo naquele momento, a orientação é que a pessoa ligue para o 190, imediatamente a viatura mais próxima da Polícia Militar é encaminhada para o local daquela ocorrência, no sentido de salvar a vida daquela mulher e fazer a prisão do agressor. Aqui no Maranhão, nós também temos o aplicativo Salve Maria Maranhão, que pode ser baixado em qualquer telefone celular, e a partir de então, por um georreferenciamento, você aciona também a equipe da Polícia Militar, a equipe policial que estiver mais perto se desloca com total prioridade ao local daquela ocorrência de agressão contra a mulher, para que consigamos salvar a vida daquela mulher. E que essa mulher que foi salva não se some aos 592 registros de feminicídios já acontecidos no Maranhão até janeiro de 2026 e que evidenciam a violência a que essas mulheres são submetidas no Estado. Violência que chama a atenção, como no caso do assassinato de Elci Cruz Santos Bispo, citado no início da reportagem. O crime tem como réu no processo sobre o assassinato o advogado Aloísio Bispo Cruz. Ele é acusado de matar a esposa na noite do dia 10 de novembro de 2000, em São Luís. O crime, segundo a denúncia do Ministério Público, teria sido motivado por ciúmes e cometido por estrangulamento, sem qualquer possibilidade de defesa da vítima. Um crime, 2 julgamentos até o momento e uma longa espera por justiça. De acordo com os autos do processo número 9866-45 de 2001, na data do crime, o acusado passou parte do dia com Elci Cruz, indo a diversos locais. À noite, por volta das 9h30, após manter relações sexuais com a vítima, possivelmente em um motel ou local semelhante, teria ocorrido um desentendimento. Ainda conforme a denúncia, Elci foi estrangulada até a morte por asfixia. Após o crime, o corpo da vítima foi colocado dentro de um veículo e abandonado em uma estrada vicinal da Reserva Florestal do Itapiracó, em São Luís. O laudo de exame cadavérico apontou marcas de violência no pescoço compatíveis com estrangulamento. Elci deixou 4 filhos, que à época moravam com ela. Apesar de separados legalmente, o casal ainda mantinha vínculo afetivo. O promotor da primeira vara do júri, que acompanha o processo do Aloísio Bispo Cruz, o promotor Raimundo Benedito Barros Pinto, comenta. Em relação ao crime, um pequeno resumo, porque o crime é complexo. Ele teria estrangulado a sua ex-companheira, a dona Elci Cruz Santos Bispo, e teria deixado no carro, próximo à reserva do Itapiracó. Então, como eu estou falando, o crime é complexo, envolve questão de ciúme, questão financeira, a questão que ela até também saberia de outros crimes envolvendo o denunciado, então, por isso, ele teria se livrado dela. Então, o que se tem até o momento? Condenação, absolvição e novo júri. O primeiro grande desfecho judicial ocorreu em julho de 2012, quando o Aloísio Bispo Cruz foi condenado a 30 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Maranhão e o réu foi submetido a novo julgamento. Em outubro de 2014, o Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri de São Luís absolveu o acusado, sob o entendimento de que não havia provas suficientes para a condenação. O promotor da primeira vara do júri, Raimundo Benedito Barros Pinto, esclarece.
Este crime ocorreu no dia 10 de 11 de 2000 e a denúncia foi feita dia 31 de 10 de 2003. Tá? Teve 2 julgamentos. Em 19 de julho de 2012, o Aloysio foi condenado, né? E a defesa recorreu. Aí foi para o Tribunal de Justiça, anulou o processo, depois veio outro e ele foi absolvido. O segundo julgamento no qual ele foi absolvido foi no dia 23 de outubro de 2014. O Ministério Público recorreu. Durante o julgamento, 2 filhos do casal foram ouvidos e afirmaram acreditar na inocência do pai. Familiares da vítima e do acusado acompanharam a sessão. Diante da absolvição, o Ministério Público recorreu novamente, mantendo viva a persecução penal. Agora, o que se apresenta é o júri suspenso e o risco de prescrição. Uma nova sessão de julgamento estava designada para o dia 4 de novembro de 2025, mas foi suspensa após recurso da defesa ao Tribunal de Justiça do Maranhão, conforme ressalta o promotor da primeira vara do júri, Raimundo Benedito Barros Pinto. O que acontece? A defesa vem recorrendo. Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e o processo voltou. Aí, ano passado, o júri estava designado para o mês de dezembro, dia 4 de dezembro de 2025. Novamente, a defesa recorreu e o tribunal, ele suspendeu a sessão. A suspensão reacendeu o alerta sobre o risco de prescrição do crime, considerando o tempo decorrido desde o fato. A juíza titular da terceira vara de violência doméstica de São Luís, Jaqueline Caracas, esclarece sobre prescrição. Então, a prescrição é isso, é o decurso do tempo que o Estado levou para processar uma pessoa sem conseguir condená-la ou sem conseguir dar uma resposta para aquele crime que foi cometido. O que pode acontecer no caso do assassinato de Elci Cruz Santos Bispo. Por isso, nesse contexto, ganha relevância a atuação do Ministério Público, enquanto titular da ação penal e responsável por adotar medidas para impedir que o crime fique impune. O processo tramita na unidade do Ministério Público, onde atuam os promotores Dr. Agamenon e o Dr. Raimundo Benedito, responsáveis pelo acompanhamento da ação. O promotor da primeira vara do júri, Raimundo Benedito Barros Pinto, chama a atenção para a possibilidade de o crime prescrever. A prescrição nesse crime de homicídio é de 20 anos, tá? E existem alguns prazos que interrompem a prescrição. O que ocorre? O acusado, ele vai fazer 70 anos agora, no mês de junho, dia 13 de junho de 2026. E quando a pessoa tem 70 anos, a prescrição é pela metade, ou seja, vai prescrever em 10 anos. Resumindo, claro que a gente tem que fazer alguns cálculos, mas ocorre realmente o risco de prescrição se não tiver uma sentença condenatória, se não for feito o júri dele, até o mês de junho. Exposto, o que o Ministério Público pode fazer? O promotor da primeira vara do júri, Raimundo Benedito Barros Pinto, responde. Juridicamente, o Ministério Público está de mãos atadas, tá? O que se pode fazer, no caso, por exemplo, como está no Tribunal de Justiça, é o procurador-geral, inclusive eu vou até conversar com ele, para que tente lidar com os desembargadores, mas são eles que decidem isso, para que o processo seja julgado rapidamente e, chegando aqui, na primeira instância, que eu sou o promotor, aí eu peço para o juiz para fazer o júri rapidamente. Então, é isso que a gente pode fazer. Então, respondendo a tua pergunta, que é o principal, sim, corre um risco de prescrição se o processo não for julgado até o mês de junho deste ano. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado. O caso Elci Cruz ultrapassa a esfera individual e se insere em um debate maior sobre impunidade, violência de gênero e morosidade judicial. Em processos complexos e antigos, a atuação do Ministério Público do Maranhão se mostra essencial para assegurar que o tempo não se transforme em um aliado da injustiça.
Em um estado marcado por altos índices de violência contra a mulher, garantir que crimes como esse não prescrevam é mais do que uma obrigação legal. É um compromisso com a memória das vítimas e com o futuro de quem ainda precisa ser protegida. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. É isso aí, Mara Nogueira. Quantos casos, né? Quantos casos e cada vez mais essa violência aumentando, infelizmente, né? E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Quer ver rever? É só ir lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Não é isso, Mayra? É isso, eu vou estar com você agora já no Sessão das 8. Amanhã tem mais Jornal Rádio Universidade. Um bom dia a todos. Bom dia. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.